Leitura inicial muito importante do livro do Deuteronômio 7, 6 a 11. Moisés fala ao povo e diz, então é o grande legislador, o grande Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, junto com Elias. O que é que ele diz? Ele se dirige ao povo, o auditório é ao povo. Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O que quer dizer consagrado na antiga aliança? Separado, povo santo. Pegou o povo, separou esse povo de outros povos, porque é um povo consagrado, ungido, quer dizer separado. No Novo Testamento, quem se considerava separado dos outros, os fariseus, se consideravam mais santos que os outros e não eram. Mas aqui o povo de Deus é porque Deus escolheu e separou. E hoje o povo de Deus, quem é? A Igreja Católica, a nossa igreja, nascida de Cristo, do lado de Cristo, da cruz de Cristo. João 19, quando o soldado enfiou a lança, que saiu sangue e água. Coração de Cristo. Que é a festa de hoje. O Senhor teu Deus, e é um povo consagrado pelo Senhor. Não é consagrado aí por qualquer um. Foi o Senhor quem consagrou Israel, quem separou Israel, quem escolheu Israel. O Senhor te deu, te escolheu. O Senhor teu Deus te escolheu. Ele repete aqui, dentre todos os povos da terra, da face da terra, a face de Deus escolheu Israel entre todos os povos da face da terra. A face de Deus é a face da terra. Atento à leitura. Para seres o seu povo preferido, igual o nosso Senhor, que é o Filho amado, escolhido. Israel na antiga aliança é o povo preferido, é o povo escolhido por Deus, é o povo que Deus quis e consagrou, é. E por que não continuou? Porque pecou, pecado de idolatria, então foi para o exílio em 722, 721, Israel do Norte, em 587, 586, Judá, Israel do Sul, pecaram, romperam a aliança, e Deus aguardou que se arrependesse, se arrependeram? Não. Então Deus fez uma nova aliança, agora com quem? Com o sangue de Cristo, com o corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, terceira vez escolher, quando repete uma coisa importante, como escolheu o filho dele, nascido de Maria, que não tem redenção sem Nossa Senhora, porque ele nasceu dela. Se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por seres mais numerosos, não é porque era mais numeroso, mais santo, melhor, nada, é até pior do que os outros. Deus escolhe os piores, aí me escolheu, né? Não por seres mais numerosos que os outros povos. Não era, um povo pequenininho. A história deles só eles conhecem. Não está nem na história universal. Aquele grande rei lá de Salomão não está na história universal. Porque era um rei deles, pequeno. Na verdade, sois o menor de todos os povos. Está aqui, que eu estou dizendo, né? Mas sim porque o Senhor vos amou. É o amor de Deus quem escolhe, é o amor de Deus quem consagra, é o amor de Deus quem dirige, é o amor de Deus quem direciona tudo e todos, toda a humanidade imersa no amor de Deus. Contanto que não vá contra o amor de Deus e crie outro amor aí que não é de Deus. É o que a humanidade está fazendo hoje, criando amor aí que não é amor. Confundindo sentimento com amor, não é. Sentimento é um sentimento, amor é dar a vida pelo outro, é uma decisão, é uma vontade, um ato da vontade. Sentindo ou não, eu dou a vida, pronto. Mas sim porque o Senhor vos amou, é um ato de amor, de consagração, mas por amor. Leia Cântico dos Cânticos, todinho, leia todinho, um livro muito bonito, que reflete o amor de Deus por Israel, o amor de Deus por cada um de nós, o amor de um homem por uma mulher, homem e mulher, Deus criou homem e mulher, e o amor de Cristo pela igreja. E quis cumprir o juramento que fez. Deus jurou a Abraão que dele iria nascer um grande povo. É um juramento, e o juramento de Deus não é igual ao nosso não, porque muitas vezes a gente jura e não cumpre.
Deus jura e vai até o final. A gente não cumpre por um sentimentozinho aí. Muitas vezes esqueceu que cumpriu. Daí a crise nos casamentos hoje em dia, porque fez o juramento diante de Deus e não cumpriu por um sentimento humano aí, por outra pessoa. Deus não é assim não. Deus jurou, está jurado, eterno. Então, quando você então fizer uma promessa, Deus, juramento não, ninguém faz juramento a Deus. A gente leu aí em Mateus, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Pelo céu é o trono de Deus, a terra é os cabelos dos pés dele. Mas se fizer alguma promessa, cumpra. Se não puder cumprir, diga ao sacerdote para trocar por outra promessa. Não faça promessa impossível, não. É de acordo com as suas possibilidades. Se você está aleijado, não prometa ir andando até a China. Como é que vai? Não pode, então, de acordo com as possibilidades. O mais importante é a caridade e a fé. E não fazer promessa absurda. O juramento que fez a nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, prometeu que Israel seria um grande povo. Leia lá a história todinha. Abraão, Gênesis 12, leia Isaac, Jacó. Leia o livro do Gênesis, são 50 capítulos. Sim, e daí? Leia tudo. Tem que ler toda a Sagrada Escritura, senão não entende. A história de José no Egito, que é outro pai de Israel. Em geral, a gente coloca como pai de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Tem José, é outro. Ele prometeu a eles o que? Herança eterna. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão forte, poderosa, e vos resgatou da casa da escravidão. Onde era a casa da escravidão do antigo Israel? O Egito. Tirou de lá, se revelou a Israel. Deu a lei a Israel, fez uma aliança com Israel. Fez de Israel um povo sacerdotal e santo. Entregou a Israel o quê? Páscoa, a festa da Páscoa, que é a grande festa até hoje. A grande festa, mais de 3.000 anos de festa de Israel, festa da Páscoa. E quem é o novo Cordeiro Pascal? Cristo. Lá o que está escrito em Êxodo 12, na festa da Páscoa, Cristo realiza nele, na cruz, João 19. Leia João 19, 25, 27, seguintes, e relacione com Êxodo 12, o texto da Páscoa. Leia hoje. Está sem sono? Então vá ler o que preste, né? Desliga a televisão, vá ler a Sagrada Escritura. Vos resgatou da casa da escravidão, da servidão. Não tem que ser escravo de ninguém, não. Nem escravo de nenhum governante, nem escravo de nenhum sistema político. Nosso Senhor nos libertou de todo sistema político. Nenhum presta. Tanto faz direita, esquerda, nenhum. Quem presta é Nosso Senhor. Da mão do faraó, rei do Egito. Tirou do Egito e nos tira da escravidão do Egito. Qual é a escravidão? O pecado original. O Egito, hoje, para nós católicos, que é o pecado original. Que nos é tirado no dia de quê? Do nosso batismo. Primeiro passo, qual é? Batismo, ser batizado. Quem não é batizado tem que ser. São 3 batismos na Igreja Católica. Aquele da água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. A água é um símbolo, como o fogo é, como o vento é. Leia Atos 2. O batismo do desejo, quando a criança nasceu morta, não foi batizado. O pai e a mãe podem desejar o batismo da criança e Deus acolhe. Então, se você conhece alguém, hoje eu conversei com a Valda, conhece alguém que teve um filho, nasceu morto, então deseje hoje que ele seja batizado. E converse com o Nosso Senhor que ele estará batizado. E pode rezar por ele, claro. Claro que sim. Deus acolhe na glória, acolheu já na glória. Então é o segundo batismo de desejo, desejar. Até um adulto que vai morrer e não foi batizado, então pode desejar ter sido batizado? Pode, então, e a igreja aceita sim. Bastou desejar? Sim. Se pouco antes de morrer desejou, está batizado? Sim, na Igreja Católica, sim. E qualquer leigo pode batizar em risco de vida. Você está ao lado de uma pessoa que não é batizada, ela está morrendo. Você pode batizar ele ou ela? Pode. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em risco de morte. Qualquer leigo pode batizar uma pessoa. Se você está no hospital, tem alguém que quer ser batizado, ou por desejo, já é válido, ou então batize ele.
E se ficar curado, vá ao sacerdote e diga, aí vai ser concluído o rito na igreja. Mas se morrer, tá batizado, tá. E o terceiro é o batismo do sangue, dos mártires. Até aqueles que não foram batizados, se morreram, porque deram sangue por Cristo, estão batizados direto no céu. Não só batizados, direto no céu. Não tem nenhum pecado. Foi tirado tudo. É o batismo do sangue. E tem dois batismos, o do sangue e o branco. Aquele que consagra toda a vida a Nosso Senhor lutando contra o pecado é o mártir. Da casa da escravidão das mãos do faraó, rei do Egito. O que é o faraó? O rei é nada. O rei lá que escravidou Israel, o Senhor quando quis tirar, tirou do Egito. Um rei hoje que quer escravizar, o Senhor faz, ele não escraviza ninguém, até quando o Senhor quiser. Quando o Senhor não quiser, tchau. Nenhum rei tem autoridade contra o Senhor, não. O problema hoje é que os reinos aí, os estados modernos entre aspas, estão fazendo lei contra a lei de Deus. Então são estados do anticristo, porque é contra Cristo. Todas essas leis aí contra a natureza, tudo contra Cristo. Conhecerás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus. O que é que Deus quer? Que a gente reconheça que Ele é o único Senhor, que não tem outro Senhor. Mas hoje a humanidade teima em seguir outro Senhor, acreditando em reencarnação que não existe, acreditando em espírito de floresta aí que não existe, acreditando em invocação de espírito aí em centros aí que não existe. Nada disso vem de Deus, nada. Isso é idolatria, apostasia ou monolatria. Acreditar em outro Deus não é monoteísmo. A nossa fé católica é monoteísta. Não pode seguir a Deus e outro Deus. Não pode seguir a Deus e acreditar em espírito de floresta. Não pode comungar e acreditar em reencarnação. Não pode. Não pode comungar e invocar espírito aí. Não pode. O único Deus, não tem outro Deus. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Errada. Em hebraico, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só. Já expliquei esse texto aqui. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Amarás. O que é amar? Dar a vida por Deus, pelos outros. É o contrário do egoísmo de hoje. É o contrário do orgulho de hoje. O mundo hoje é egoísta, cada um só pensa em si. É o fundamentalismo do egoísmo. Existe fundamentalismo hoje? Existe. A humanidade hoje é fundamentalista, egoísta. É o egoísmo fundamentalista. O fundamentalismo egoísta. A humanidade está imersa nisso. Cada um só pensa em si. Resta ver aí o trânsito, como é que é. Cada lei de trânsito é para cada um. Cada um faz o que quer. Passa sinal vermelho, passa por cima de tudo. Egoísmo total. Depois entra na igreja e quer comungar. Não pode. Confesse antes seu pecado no trânsito, egoísmo. Conhecerás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, não tem outro não, não tem outro Senhor não. Um Deus fiel, fidelidade, que Deus quer de nós hoje, o que é fidelidade, é o que a leitura está dizendo. Tenho que ser fiel, tenho como no meu sacerdócio, você tem que ser, você que é casado, você que é solteiro, na sua fidelidade, castidade, não é? Que guarda a aliança, o Senhor guarda a aliança, como os casais esposos têm que guardar a aliança que prometeram a Deus. E não pular a cerca por causa de um sentimento humano. Não é o sentimento que rege, o sentimento é cego. O sentimento que é contra a lei de Deus é cego. Misericórdia até 1000 gerações. Deus é, misericórdia é, e é justiça, é. E Ele nos dá a sua misericórdia, dá e faz justiça, sim. Não existe Deus só misericórdia, nem Deus só justiça. Deus é misericórdia e justiça. Até 1000 gerações. É uma maneira de falar, ou seja, sempre para aqueles que o amam. Mas a lei de Deus para quem é? Para quem segue a Ele. É claro que é para todos, mas quem não quer seguir, filho pródigo, que eu tenho dito, o filho que tem que cair em si e retornar. Aí Deus acolhe. Qualquer pecado Deus perdoa qualquer um. Mas eu tenho que pedir perdão. Deus não pode pedir perdão por mim. Eu que tenho que pedir perdão. Então, se eu estou errado no pecado, eu que tenho que pedir perdão. Ou é Deus que tem que pedir perdão por mim? Não, Ele vai perdoar. Se eu pedir perdão, perdoa qualquer coisa. Matei, roubei, perdoa. Tem que pagar. Ou aqui, ou no purgatório.
Mas perdoar, perdoa. Quem pede perdão, sendo o pior pecador, vai para o inferno? Não. Pagará, mas no inferno não. Então é só pedir perdão. Mas Deus não pode pedir perdão por outro, nem eu por outro. Posso orar, rezar, interceder, me consagrar a Maria, né? Mas é Deus que perdoa e quem está em pecado tem que pedir perdão. E se está morrendo e não pediu perdão para um sacerdote que está no inferno? Não, porque ainda tem uma última chance que a igreja coloca, né? Quem está morrendo aí, cada um tem a última chance de se arrepender. Antes de se encontrar com Deus, cada um ainda pode se arrepender. E se conseguir se arrepender, vai para o inferno? Não, vai para o céu. Primeiro purgatório para pagar o que fez. Mas não vai para o inferno. Então tem uma última chance para quem está morrendo e não se confessou? Tem. Mas se você está vivo e bem, confesse antes. Não deixe essa última chance não. Porque quem vai dizer que você vai se converter ali? Você vai ter a chance, mas quem vai dizer que eu vou me converter naquela chance última lá, antes de me encontrar com o nosso Senhor? Você vai ter a chance. O problema é que está muito imerso no pecado, nem considera mais pecado. Então, como é que vai se arrepender se não se considera mais pecador, nem peca em pecado? Então, não pede perdão, e aí? Se não pedir perdão, não vai para o céu. Então, aproveite antes, se confesse antes. Terminou esse negócio de estar em casa toda hora, vá à igreja quando nosso arcebispo abrir e confesse. O único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações para sempre. Para aqueles que o amam, que seguem sua lei e observam seu mandamento, é o que eu estou dizendo, que segue a lei do nosso Senhor. Mas castiga diretamente justiça. Estou falando que ele é misericórdia e justiça. Castigar não é castigar não, porque Deus não castiga nele, ele educa. Mas quem não segue a lei será castigado pela lei, porque não seguiu a lei. Quem mata, rouba, tem que pagar, irmão. Senão, se eu fizer o que eu quiser, todo mundo vai para o céu e é a festa, né? Essa festa total aí não é assim não, tem que pedir perdão, tem que pagar o que fez de errado. Mas educa aqui, castiga diretamente aquele que odeia, odiar aqui aquele que não segue a lei do Senhor. Hoje, grande parte da humanidade não segue a lei do Senhor, então atento. Essa doença é consequência do nosso pecado. Não é de Deus, não. Deus não mandou essa doença, não. E a humanidade sem Deus está querendo que Deus dê um jeito. Primeiro se aproxime de Deus, para Deus dar um jeito. O filho que está longe do pai quer que o pai venha até ele. Vá, retorne ao pai e peça ajuda. Garanto que o pai vai ajudar. Se é um pai, né, e Deus é pai. Ontem a gente viu. Aquele que odeia, aquele que não segue sua lei, será julgado. E se não se arrepender, condenado. Fazendo-o perecer, estou dizendo. Quem não se arrepende, morre. E não deixe esperar. Não, Deus deixa, não. Mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. No dia que a gente morrer, será julgado. O céu, o purgatório, o inferno. Quem se arrepender, apesar de ser o pior pecador, purgatório. Se não pagou aqui, purgatório. Chega no céu. A questão é que não vai se arrepender. Por isso nós temos que rezar. Conversando todos. Guarda, pois, os mandamentos. Conclui a leitura. De quem? Moisés falando ao povo. Guarda os mandamentos, segue a lei de Deus. São 10. Eu vou refletir esses 10 mandamentos. Assim que acabar o curso de consagração a Nossa Senhora, eu vou fazer um curso de catecismo da igreja. Por quê? Porque hoje muita gente não conhece o catecismo. Não conhece a lei da igreja. Não aprofundou. Fez aquele catecismo lá quando tinha 10 anos, 8, 12 anos e pronto. Nunca mais leu quase nada. Então eu vou explicar o que é a fé católica. Vai ser a fé explicada do catecismo. Para todos. E é gratuito. Nosso canal YouTube é esse aí. Se não se inscreveu, se inscreva. A única coisa que eu peço que é se inscreva no canal. E divulgue. Porque para ele continuar tem que ter gente. Não. Vão tirar a gente de lá. Então se inscreva e divulgue. Mas o curso é gratuito. De graça recebi e de graça dou. O que me interessa é um anúncio. Gratuito. Não vendo feijão por R$1.000, não. Guarda, pois, os mandamentos, as leis, os decretos que hoje te ordeno. É uma ordem. O que é um mandamento? É uma ordem.
Tem que obedecer? Tem. Mas o mundo não quer obedecer. Problema do mundo, não de Deus. Continua sendo mandamento, lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo assim. Esse é o fundamento, mas é lei. Pontos em prática, colocar em prática o mandamento. Não é se eu quiser, não, porque se é um mandamento, não é se eu quiser. É Deus quem quer, não sou eu. Então essa foi a leitura hoje da nossa Eucaristia do Sagrado Coração de Nosso Senhor. Primeira leitura, Deuteronômio 7, 6 a 11. Muito importante. Agora o Salmo responsorial, 102 do grego, 103 do hebraico. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, temer aqui é seguir, é de sempre e perdura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bênção, bendição, bênção, berahá. É uma coisa concreta, aquele a quem Deus abençoa, está abençoado, aquele a quem Deus amaldiçoa, está amaldiçoado. Deus amaldiçoa? Não, a gente que se amaldiçoa, porque o mal não vem dele. Mas quem procura maldição, colhe o quê? Maldição. Quem procura bênção, colhe o quê? Bênção. Esse vírus aí o que é? Maldição. Vem de Deus? Não, se ele não criou o mal. Vem de quê? Do nosso pecado. Por quê? Porque a humanidade se afastou de Deus, criando lei aí contra Deus. Então agora aguente. Tem saída? Tem. Ou ficar só aí procurando o vírus, depois em outra doença, ou então se converter. Retornar a Nosso Senhor. E todo meu ser, seu santo nome, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, tem que bendizer o Senhor. Dar glória e graça ao Senhor. Dizer obrigado, Senhor. Você agradeceu hoje ao Senhor? Quando acordou? Porra, agradeça. Antes de comer, agradeça, nosso Senhor. Quem é que nos dá o alimento? Ele. Quem é que nos dá a vida eterna? Ele. Quem é que nos faz estar vivo hoje? Ele. Poderia não estar vivo hoje, quando muitos não estão. Tá? Então, tudo é Ele. Certo? Hoje a gente reza também pelo Prudêncio, irmão do meu cunhado. Agora me veio, né? Não coloquei, estou colocando agora. A Dava me pediu, né? Que a irmã dele, né? Mulher dele, que está na UTI. Então hoje oramos por Prudêncio também. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então bendizer ao Senhor, entregar ao Senhor. Bendizer por quê? Por tudo. Não é só por coisa boa, não, por tudo. Até porque Deus transforma tudo em bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, você ama a Deus, segue a Deus, sim. Então, tudo concorre para o bem. Até a morte porque quando morrer, ressuscita. Então, quando o Senhor diz lá, quando tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, então é tudo. Inclusive a morte. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, meu corpo, meu coração, meu espírito, tudo. Não te esqueça de nenhum dos seus favores, não te esqueça de nenhum de suas graças, não te esqueça de nenhum dos seus mandamentos. Então, nunca se afastar do mandamento de Deus. Qual é o maior louvor que eu posso dar a Deus? É com a voz? Não, é com a vida. É seguindo o mandamento dele, é seguindo a lei dele, é ensinando a lei dele, é dando a vida por ele. Esse é o amor cristão. Não é só um sentimento aí de gostar ou de não gostar. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Pois ele te perdoa toda a culpa, tenho dito. Qualquer pecado tem perdão? Tem. O pior pecador que pecou, fez de tudo, tem perdão? Tem. Qual é o perdão? Ele tem que pedir perdão. Agora, Deus não pode pedir perdão por ele. Deus não pode forçar que ele peça perdão. Cada um tem que pedir perdão pelo seu pecado. Deus perdoa? Sim. Hoje, cada um na sua casa, quando puder confessar, confesse. Todo pecado tem perdão? Tem. Pagará pelo pecado aqui na terra, no purgatório. Né? No céu não, porque lá no céu ninguém paga nada. Na terra, no purgatório, paga. Como é que eu pago o pecado na terra? Com uma vida de penitência. Penitência que der ao sacerdote, uma penitência. Oração, confissão, adoração, missa, tudo isso. Esmola para quem é necessitado, ajudar os outros, tudo isso paga pecado. Quem conseguir conduzir o irmão que está no erro para a vida de fé, cobre a multidão de pecados, diz lá a carta de Tiago. Então, orar pelos outros, daí o nosso grupo de intenção,
de intercessão. Orar pelos outros é penitência? É. Se oferecer pelo outro. Tudo isso tira a nossa pena. A culpa sai com a confissão, mas a pena tem que pagar. Ou aqui ou no purgatório. Mas todo pecado tem perdão. Todo. Qualquer um, qualquer um. Do bicho mais ruim que existiu, tem. Se ele pedir perdão e se arrepender. E cura toda a tua enfermidade. Então, quando eu peço perdão, Deus cura primeiro o coração, depois toda a enfermidade. Até porque não existe enfermidade diante do nosso Senhor. Qual é a pior enfermidade? É aquela que conduz o quê? À morte. O nosso Senhor venceu a morte. Então ele venceu toda a enfermidade, venceu toda a doença. Eu estou morrendo, todo mundo vai morrer. Peça perdão, se prepare e pronto. Entregue tudo a Deus. O que é a morte? É a entrega de tudo a Deus. Por que ele tem tanto medo de morrer? Porque ele é apegado a coisa que não vem de Deus. Se apega a muita coisa. Entendeu? Não se apega a nada, não. Se apega só a Nosso Senhor. Não tem que estar apegado a coisa nenhuma. A morte, o que é? O desapego total. Só que quem a gente é muito apegado tem medo. Medo de quê? Entregue tudo. Consagra tudo a Ele. Não tem que ter medo de nada, não. Consagrou tudo a Ele, pronto. Tem que ter medo de coisa nenhuma. Da sepultura, Ele salva a tua vida. Já salvou. Tirando o nosso pecado. Ele já salvou-nos de tudo. Tirando o nosso pecado. Te cerca de carinho e compaixão. Deus nos cerca de todo bem. Carinho, compaixão, alegria, gozo, bem eterno. Tudo. Porque venceu toda doença e enfermidade. Venceu a morte. Ele venceu a morte. A sepultura, Ele salva a tua vida. Não tem sepultura para nós. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. O Senhor realiza obras de justiça, já disse, Ele é misericórdia e justiça, Ele julga a tudo e a todos. E garante o direito aos oprimidos. Você está sendo oprimido, pois o Senhor vai garantir o teu direito. Aqueles que não têm direito aqui na terra, terão direito ali no céu. Aqueles que são oprimidos aqui na terra, não serão oprimidos no céu. Aqueles que oprimem os outros aqui na terra, se não se converterem, esses pagarão. Pode ser quem for. Pode ser o cara mais poderoso do mundo. Não tem poderoso diante do nosso Senhor. Quem oprimir o outro e não pedir perdão, pagará pelo que está fazendo. Seja quem for. E garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés, a lei aos filhos de Israel, ele entregou a quem? A Moisés. Toda a lei, leia Êxodo 19 a 24, leia todo o Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Você vai entender. E aos filhos de Israel, seus grandes feitos. Feitos maravilhosos, obras maravilhosas, todo bem que Deus fez a Israel. E hoje, o Israel, quem é a Igreja Católica, então todo bem que Deus faz hoje a quem? A Igreja Católica. Quem é o novo Israel? A Igreja Católica. Quem é o Israel de Deus? A Igreja Católica. Está onde? Gálatas. O Israel de Deus. Paulo se dirige ao Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A Igreja Católica. A única fundada por Cristo foi ela, lá do início. As outras vieram muitos séculos depois. A única fundada por Cristo é a Igreja Católica. Não quer dizer que seja mais santa, não, mas foi ela a única fundada por Cristo. É santa por causa de Deus, do Espírito Santo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E nesse sentido a igreja não peca, porque Cristo não peca. Não pode arrancar a cabeça da igreja. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é paciente. Ele não quer condenar ninguém, não. Por isso que eu digo que Deus não condena, não. São as nossas atitudes. Quem me condena? Eu. O meu pecado, se eu não pedir perdão, só. Mas alguém pode me condenar? Não. Deus me deu liberdade, então sou eu. E ele é o quê? Paciente. Por que Deus não faz justiça? Por que Deus... Ele é paciente, está aguardando que o pecador se converta. Porque se não se converter, eternidade no inferno. Por isso que ele é paciente, compassivo, indulgente, favorável. Paciente, diz aqui, bondoso, compassivo. Por isso.
Porque se não se arrepender, vai ficar no inferno. Então ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele quer o quê? O céu. Redenção de todos. Mas tem que se converter. Eu não sou marionetezinho que ele fez aí, céu, terra, não sei o quê. Não, eu tenho que dizer o que eu quero. A nossa vida aqui para quê? Para dizer o que eu quero. A liberdade que Deus me deu para quê? Para dizer o que eu quero. Ou com ele ou sem ele. Com todo o defeito e virtude que eu tenho. Se eu estou sendo tentado, provado, se está muito difícil, peça ajuda a ele. Porque são as nossas atitudes que dirão para onde é que eu vou. Não nos trata como exige nossas faltas. Veja aqui como Deus é bom. Se ele fosse julgar literalmente, ninguém se salvaria, porque a gente já nasceu com pecado. Então, eu já sou pecador diante dele. Na hora que fui concebido, já nasci com o pecado original. Aí nos enviou o seu filho que tirou o pecado. Mas ainda tem uma tendência ao pecado, que tenho que lutar contra o pecado. Consigo. Com a graça de Deus, consigo. Ser santo, consigo. O santo é só no céu? É não. Tem um bocado de santo aqui na terra, que luta para estar na graça de Deus. O que é ser santo? Estar na graça de Deus. Perfeição. Hoje eu falei da perfeição no tratado. Amanhã vai sair aí a nossa formação. Assista amanhã. Amanhã a nossa formação sobre o tratado. 7ª formação. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos põe em proporção às nossas culpas. Então, não é proporcional, não, porque senão ninguém poderia se salvar, porque cada um de nós aqui nasceu com pecado. Então, ele já nos deu o quê? A graça eterna, a vida eterna no Filho eterno dele. O que é que eu tenho que fazer? Me converter, então dito. Pedir perdão a ele. E lutar contra o pecado. Fugir do pecado. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Caríssimos, é assim que inicia a carta. Então, nós somos caros para Deus, para o apóstolo. Amemo-nos uns aos outros. O que ele vai falar aqui do amor? Amor que é uma decisão, dar a vida uns pelos outros, até por aqueles que nos perseguem e caluniam. Dar a vida Porque o amor, esse que eu estou dizendo de dar a vida, vem de Deus. Não, nem todo amor vem de Deus. Esse amor só um sentimento da humanidade, não vem de Deus. Mas o amor que vem de Deus morre na cruz e ressuscita e nos ensina a dar a vida uns pelos outros. O amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Só conhece a Deus quem ama, no sentido de dar a vida pelo outro. E quem não dá a vida pelo outro, conhece a Deus? Não. E quem pensa que amor é só um sentimento, um ato do sentimento, conhece a Deus? Não. Tá? E quem não vive esse mistério da cruz e ressurreição, conhece a Deus? Não. Porque não conhece o Cristo. Vai conhecer a Deus de que jeito? Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Conhecer na cultura judaica, na cultura hebraica, significa um relacionamento pessoal. É a mesma raiz da relação sexual. Não que ninguém vai ter relação sexual com Deus, mas tem uma experiência. Quem nunca teve uma experiência do amor de Deus não sabe o que é o amor de Deus. Como é que eu posso ter essa tal experiência de Deus? Hoje já. Peça aí um grande perdão a Deus de todo o seu pecado. E comungue espiritualmente. Você vai sentir uma grande paz. Essa paz que a gente sente quando se aproxima de Deus é a experiência de Deus. A fé é outra experiência de Deus. A esperança é outra experiência de Deus. O amor, a caridade, dar a vida pelo outro é outra experiência de Deus. Tudo isso Só aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Pois Deus é o amor. É a entrega total. Então, se ele é o amor cristão, espiritual, nesse sentido de dar a vida pelo outro, decisório, se ele é o amor, só aquele que ama assim conhece ele. Senão não conhece. Não é só um ato da intelectualidade, não. Isso aqui é vivencial.
Eu tenho que dar a vida pelo outro, por Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Como? Ele enviou o seu Filho único. Quem é o amor de Deus? De Cristo. O amor de Deus é o Filho dele, por excelência. É o Espírito Santo que fez gerar o Cristo no seio de Maria, que deu a vida por nós. Esse é o amor de Deus? Ou esse é o amor de Deus manifestado, que é um com Deus, é o mistério da Trindade, que se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único, só tem um. Maria tem outro filho? Não. E a Rida, unigênito, único, gerado por Deus, Cristo. Teve outro irmão? Não. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. O Filho dele deu a nós o que? Vida eterna. Não foi só essa vida terrena aqui não, que tem um grande valor, porque eu tenho que decidir o que eu quero. Mas essa vida aqui, depois dessa vida aqui, iniciando aqui, ele me deu a vida eterna com Cristo, com o Filho dele. Essa vida aqui tem um grande valor? Tem. Qual é o valor? Eu vou decidir o que eu quero aqui. Eu quero seguir a Deus? Eu quero então vida eterna. Eu não quero seguir a Deus então. Vida eterna sem Deus, o inferno. Então esse é o valor dessa vida aqui. E quando é que eu digo que eu sigo a Deus? Seguindo a Deus aqui. Seguindo a lei dele aqui, lutando por essa lei, sendo justo, honesto, bom, misericordioso com os outros, justo. Para que tenhamos vida por meio dele. Toda a vida vem de Cristo, porque ele é o autor da vida. Ele criou tudo nele. E não só a vida terrena, a vida eterna vem dele. Qual é a vida eterna em João? Acreditar nele. E seguir aquilo que ele ensinou. Nisso consiste o amor. Bora entender o que é o amor, que não é o sentimento que eu estou dizendo. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou. Então, a primeira realidade do amor qual é? É que não fui eu que amei a Deus primeiro, porque eu nasci com pecado. Foi ele que me amou primeiro, nos dando seu filho, tirando o meu pecado e o seu pecado. Esse é o verdadeiro amor. Qual é? Dar a vida pelo outro. O Cristo que deu a vida por nós quando eu era ainda um pecador. Esse é o verdadeiro amor. O Filho de Deus que deu a vida por mim. O que eu tenho que fazer? Aceitar o Filho de Deus, acreditar nele. E não viver a vida de pecado, renunciar ao pecado. Porque aí eu vou me assemelhar a ele, vou ser igual a ele, como irmão dele, na graça dele. Graça que vem pelo sacramento da Igreja Católica. Uma coisa leva a outra. Mas o amor é dar a vida pelo outro, por Deus. Então, antes que eu pudesse amar, antes que eu amasse, Deus me amou, dando o Filho dele por mim, tirando o meu pecado. Foi ele que nos amou e enviou o seu Filho, enquanto o quê? Enquanto vítima de reparação pelos nossos pecados. É o que está escrito aqui. Caríssimo, se Deus nos amou assim, aí agora entra nós. Então, primeiro Deus nos amou. Aqui é um tratado sobre o amor de Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender o que é: Deus me amou antes que eu pudesse amar. Deus me amou antes. Então, o amor vem dele. É um amor que parte dele. Tá? E se Deus nos amou assim, nós devemos nos amar uns aos outros. Aí entra nós. Qual foi o amor dele? Deu a vida por nós. Qual é o amor que eu tenho que fazer? Dar a vida pelos outros. Então, ele que deu a vida por nós, quer que a gente dê a vida uns pelos outros. Então aqui está o cerne do amor cristão, católico. Não fui eu que amei a Deus primeiro, foi ele que me amou. E segundo, eu tenho que dar a minha vida pelos outros, porque Deus deu a sua vida por mim. Esse é o verdadeiro amor? O amor cristão? O amor católico? Ele me amou primeiro e quer que eu ame do jeito que ele amou. Como? Dando a vida pelos outros. Aqui está todo o tratado do amor de Deus, que não é um sentimento humano. Porque o Cristo na cruz sentia muita angústia, medo, pavor e continuou até o fim. Então não é um sentimento, é uma decisão. Nós também devemos amar-nos uns aos outros.
Ninguém nunca viu a Deus. Quem foi que viu a Deus aí? Ninguém. Mas ele se revelou a nós. Eu não vi ele, não amei a ele primeiro. Ele que se revelou e me amou primeiro. Ninguém nunca viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor plenamente realizado entre nós. Ninguém nunca viu a Deus. Mas se eu amar do jeito que ele está ensinando, se eu der a vida pelos outros, eu vou ver a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu nunca vi a Deus, nem eu, mas dê a sua vida pelos outros, você vai ver a Deus. Ou aqui, uma vida de graça, de paz, concórdia, misericórdia, ou no céu, porque quem dá a vida pelos outros na terra, ressuscita com Deus, chega ao céu em Deus. Então, quem vive de Deus, morre em Deus, ressuscita com Deus. Quem vive sem Deus, não. Quem amou como Deus ensinou, quem amou dando a vida pelos outros, ressuscita em Deus, vive a vida de Deus. Quem deu a vida por Deus, vive a vida de Deus. E quem não deu a vida, não vive. É tudo muito claro. Eu quero ressuscitar, então ame. Dê a vida pelos outros. Na sua vocação, casado, solteiro, sacerdote ou não. A prova de que, então, quem faz isso, Deus permanece nele, fica nele, não sai dele, numa vida de graça e de redenção, salvação e santificação. É santo quem vive assim, na graça do Espírito Santo, dando a vida pelo outro, no sacramento da Igreja Católica. Se nos amamos uns aos outros, dando a vida um pelo outro, Deus fica conosco, não sai. Vida de graça, na graça, santidade, santificação. E seu amor é plenamente realizado. Não sai, é eterno. O amor, então esse amor eterno, ele fica em nós. Quando eu dou a vida pelo outro, ele fica em nós. Permanece em nós. E não sai, continuará até no céu em nós. E a morte será um complemento, é a entrada no reino de Deus. Não tem morte eterna para quem dá a vida pelo outro. Não tem temor, não tem nada. Será a vida eterna, a continuação da vida na terra. Será a vida eterna no céu para quem deu a vida pelo outro. Não tem morte. Seu amor plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos em Deus e Ele em nós é que Ele nos deu o Espírito Santo. Qual é a garantia que eu vou continuar em Deus e que Ele vai continuar em nós, em mim? É o Espírito Santo, a graça dele. Como é que ele se realiza hoje? Na Igreja Católica, através de quê? Dos sacramentos. Quando o sacerdote perdoa, é pelo Espírito Santo. Quando ele batiza, é pelo Espírito Santo. Eucaristia, que é Espírito Santo. Que é a Trindade, porque na verdade onde está o Espírito está o Pai e o Filho. Onde está o Filho está o Pai e o Espírito. Onde está o Pai está o Filho e o Espírito. É o mistério da Trindade. Mas hoje se concretiza, se realiza na Igreja Católica através de quem? Do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 11. Leia. Que Ele nos deu no seu Espírito, que entrou em nós no dia do nosso batismo. E nós vimos e damos testemunho. O que é dar testemunho? Dar a vida por de novo, retorna. Essa carta de João aqui, o pensamento de João é cíclico. Ele diz uma coisa e retorna a dizer. E nós vimos quem vê a Deus, que tem um coração purificado, quando quem dá a vida pelo outro. E damos testemunho de quê? Damos o sangue. Quem são os testemunhas ou as testemunhas de Cristo? Aquele que dão o sangue por Cristo. Em grego, martiria, martírio, martiria. Aquele que dá o sangue por Cristo. E damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho. O Filho enviado pelo Pai, o Pai enviou o Filho no Espírito, fazendo gerar o Filho no seio de Maria, a mãe. É o mistério da Trindade da mãe. Um filho não nasce sem mãe, nem sem pai. E o filho aqui nasceu de um pai, de uma mãe e de um Espírito. E da ação geradora do Espírito Santo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, ruios tuteu, Deus permanece com ele e ele com Deus. Então você quer que Deus permaneça em você? Você quer que Deus fique em você? Você quer que Deus entre em você? Não sei, nunca mais quero. Faça, então proclame que Jesus é o Senhor. Proclamar com que? Só com a voz? Não.
Proclame com a vida como siga o mandamento de Deus. Seja contra essas leis aí que são contra a lei de Deus. Anuncie a lei de Deus. E siga a lei de Deus, irmão. Tem outro jeito de Deus ficar aí? Não. Tem outra maneira de Deus não sair? Não. Só tem uma coisa, seguir a lei de Deus. Deus permanece com ele e ele com Deus. Quem segue a lei de Deus, na graça de Deus, na igreja. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. E acreditamos nele. Assim, se eu ficar com Deus, não é se ficar aí da humanidade, que é uma coisa horrorosa, mas se eu permanecer com Deus, na graça de Deus, com Deus, ele permanece conosco. E assim eu conheço a ele. O que é conhecer? Ter uma experiência com ele, nele. Toda a nossa vida tem que tender a ter uma experiência com Deus. O que é a experiência com Deus? Para nós, católicos, através do sacramento, da oração, da adoração, da caridade fraterna, de ser justo. E acreditar nele. Que é o que João coloca em todo o seu evangelho. Se eu acreditar, já estou salvo. Se eu não acreditar, já estou condenado. Deus é amor. Não essas igrejas aí que estão criando toda hora aí, vendendo feijão, dizendo que Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. O jeito de permanecer em Deus, como é? Dando a vida uns pelos outros. Não tem outro jeito, não. Então, o final da carta, quando ele diz que Deus é amor, é. Deus é amor, é o Pai, é o Filho, é o Espírito é o amor. Geracional. Para continuar nesse amor, continuar na graça do sacramento da Igreja Católica, para nós católicos. Quem não é católico, toda a graça que chega lá vem através da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é o corpo de Cristo. Toda a graça chega pela cabeça do corpo que é Cristo. É fácil de entender. É só abinar aqui a doutrina de Paulo com a doutrina de João. Qual é a doutrina de Paulo? O corpo de Cristo. De João, Deus é amor. Esse amor de Deus que vem pela cabeça, que é Cristo, chega até o coração do corpo de Cristo, que é o que é a igreja. E Terezinha lá, nossa paróquia Terezinha, ela queria ser tudo na Igreja Católica, ser mártir, ser apóstolo, ser testemunho, ser tudo. Aí ela, raciocinando, contemplando o corpo místico de Cristo, entendeu o quê? Cristo é o cabeça do corpo. A cabeça do corpo, quem é? A igreja. Todo o corpo tem o quê? Um coração. Coração como sede, não é só esse órgão aqui não. Então ela diz, no coração da igreja, minha mãe, eu serei tudo, serei o amor. Então, entre todos os dons, qual o que ela pediu a Nosso Senhor? A caridade, o amor. O amor que brota do coração. Coração de quem? De Cristo. Festa de hoje. Sagrado coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Mateus 11, 25 a 30. Hoje é Mateus, festa do Sagrado Coração. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que é que Nosso Senhor está nos ensinando nesse Evangelho, irmão? O que é que Nosso Senhor está querendo nos ensinar, irmão, irmã? Inicia dizendo naquele tempo. Que tempo é esse? É hoje, é agora, na hora que é anunciado, acontece e concretiza dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa existência, que tem que ser um encontro com o nosso Senhor.
O Senhor põe-se a dizer o quê? Eu te louvo, ó Pai. Ele inicia louvando a Deus, glorificando a Deus. É a oração do Pai Nosso que eu expliquei ontem. Pai Nosso que estás no céu, santificar. Ele inicia santificando a Deus, glorificando a Deus. Por que é que a gente não glorifica a Deus? A nossa oração, antes de pedir qualquer coisa, deveria ser: eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, obrigado, Deus. Obrigado, meu Criador, meu Redentor, meu tudo. Eu te louvo, ó Pai, porque é assim que nosso Senhor orou. Você quer ser igual a nosso Senhor? Quer, então ore do jeito que Ele orou. Eu te louvo, ó Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai. Eu sou teu, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor de tudo que existe, do céu e da terra. Então por que temer? Temer a quem? Se o meu Pai é o Senhor do céu e da terra, do universo, de tudo aquilo que foi criado, eu vou temer a quem? Qual é o governante que eu vou temer? Qual é a autoridade que eu vou temer? Se o meu Pai é Criador do céu e da terra, eu vou temer a quem? Me digam. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas. Que coisas são as revelações do Reino de Deus? Aquilo que vem de Deus, do coração de Deus. Ele revelou a quem? A quem é pequenino, a quem é humilde, a quem ora, que reza, que se consagra a Ele, que entrega toda a vida a Ele. Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, aos doutores aí. No reino de Deus, o doutor não entende nada, não. No reino de Deus, quem entende é o pequenininho. Aquela senhora sem cultura, sem nada, que fica rezando o texto dela na igreja todo dia, é mais doutora que os doutores. Aquela que reza todo dia, que não julga ninguém, que tem confiança em Deus, que coloca toda a vida dela nas mãos de Deus, aquela viúva lá que deu um centavo a Nosso Senhor. É mais santa do que todos os doutores, do que todos os fariseus aí, o doutor de hoje em dia. Um doutor diante do Nosso Senhor é nada. Doutor é quem é humilde, pequeno. Se não é, não é. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos entendidos, aos doutores, e as revelaste aos pequeninos. O que é que Nosso Senhor quer de nós hoje, na festa do Sagrado Coração? Que eu seja pequenino, pequeno diante dele, reconheça que só ele é Deus e que eu não sou nada. Só Deus é Deus, só o Senhor é Senhor. E eu sou o quê? Eu sou nada. Ele, quando diz a Moisés, Êxodo 3,14, eu sou aquele que sou, eu vou dizer a ele hoje: eu sou aquele que não sou. O Senhor é aquele que é e eu sou aquele que não sou. Porque o Senhor é tudo e eu não sou. Então, se reconhecer, é cada um reconhecer hoje que não é nada diante de Deus, entregando tudo a Ele. Você quer que Ele escute? Primeiro, quero. Primeiro, louve a Ele, agradeça a Ele, já agradeceu hoje. Segundo, reconheça que você não é nada. Então, hoje aqui, esse evangelho é um projeto de vida. É fazer um retiro hoje. Leia o evangelho aí, todinho. Primeira coisa, agradecer a Deus todo dia. Segundo, reconhecer que eu não sou nada. Porque o Senhor só se revela aos pequeninos, aos que não têm orgulho, não são orgulhosos. Orgulho todo mundo tem, mas é lutar contra o orgulho. Sim, Pai. Terceira coisa, reconhecer a Deus como Pai. A gente reza todo dia: Pai, Pai nosso, Pai nosso, mas não reconhece Deus como Pai. Por quê? Por que não? Não tem confiança no Pai. Se tivesse, não ficava aí toda hora se lamentando. Quem se lamenta toda hora, todo instante, ou é uma coisa psicológica, aí tem que procurar ajuda, ou porque não tem confiança em Deus como Pai. Ainda não acreditou que Deus é Pai, não é padrasto. Toda a vida eu erro esse negócio. Não é. Nem é paternalista. É Pai. Padrasto. É isso mesmo, né? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. É agrado de Deus o quê? Ele revelar as coisas aos pequenininhos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Quem está falando? Cristo. Terceira vez que ele fala Pai. Em 3 versículos, Pai, Pai. Essa aqui já é uma grande revelação, porque o Antigo Testamento não considera Deus Pai. Em todo o Antigo só uma vez falou. Cristo em 3 versículos falou Pai, Pai, Pai. Não esqueça que Deus é Pai.
Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo que o Cristo tem foi entregue a ele por quem? Deus Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem o Pai senão o Filho. Então Cristo conhece tudo que existe, que Deus é. E Deus conhece tudo que o Filho é. E esse mistério de unidade, o que é? É o Espírito Santo. O mistério do Pai no Filho, do Filho no Pai, o amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai é o Espírito, que é o mistério da unidade da Trindade. Conhecer aqui o que é, de novo estou dizendo, é uma relação, é uma experiência de vida, não é só dizer, não é só intelectual, não. Uma mãe que conhece o filho é só intelectual? Não, ela vivenciou o filho, trouxe ele na barriga. Um filho que conhece a mãe, o esposo que conhece a esposa. É um relacionamento vivencial. E cada um tem que ter com Deus. Através de quê? Na Igreja Católica? Através dos sacramentos. Da oração, da confissão e também da oração da adoração. Sacramento e vida de adoração e de caridade fraterna. Aí eu vou conhecer a Deus sim, dando a vida pelo outro. Porque assim foi do teu agrado. É agrado de Deus o quê? Que só os pequenos conheçam a Ele. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo, tudo é tudo. A vida, tudo. Tudo que Cristo é foi entregue pelo Pai, porque Ele é um com o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. 4 vezes Pai em 3 versículos. Então, tudo que o Filho é, o Pai é. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. E conhece tudo. Tudo, tudo. E aquilo que o Filho conhece, ele revela a quem ele quer. É o que ele está querendo dizer. Então, eu conheço tudo o que está no Pai. Eu conheço tudo que o Pai é. E eu revelo a quem eu quiser. E a esse quem quiser, quem é? O pequeno, o pequenininho, que não tem orgulho. O que é humilde. Aquela senhorinha que reza o texto todo dia e é humilde. Sabe mais do que o doutor. Então, o filho conhece tudo que o pai é. E revela quem o pai é a quem é humilde. Você quer conhecer a Deus? Quero. Seja humilde. Aí Cristo irá te revelar quem o pai é e quem ele é. Porque revelando quem é o pai, ele se revela porque ele é um com o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. E revela quem é pequeno. Não o orgulhoso. Aí ele continua. Agora iniciará uma outra questão. Então, aquilo que Deus é só será revelado a quem é humilde. Quem é a maior humilde de todos? Maria. Humildade da sua serva. Né? Depois nós, na Igreja Católica. Aí ele continua, vinde a mim todos que vós que estáis cansados e fatigados. Você está cansado de estar em casa? Estou, eu também. Está fatigado? Estou, eu também. O que eu tenho que fazer? Ele vai dizer o que é. Não é às vezes o que a gente quer, mas ele vai dizer. Cristo diz tudo. Vinde a mim, a primeira coisa é ir a ele. Já está dizendo como é. Você está cansado? Estou, vá a Cristo. Entregue a ele tudo, é o que eu tenho dito. Você está fatigado? Estou. Vá a Cristo, ele está dizendo. Vinde a mim todos, vós que estáis cansados e fatigados, segundo o peso dos vossos fardos. Está muito pesado, a cruz está. Está muito pesado viver a paciência em casa, está. A tentação está forte, está. O sentimento está aflorando aí para fazer o que não presta, está. Vá a Cristo. Confesse a Ele, vá a Cristo. E eu vos darei descanso. Então, o que é que eu tenho que fazer quando estou cansado, irritado, estressado, sei lá o quê? Ir a Cristo. Entregar tudo a Cristo. Se ajoelhe hoje aí no chão do seu quarto e entregue tudo a Ele. Grite, Senhor, me ajuda, estou que não aguento mais. 3 meses sem cortar o cabelo, não sei o quê. Grite! E continua. A primeira coisa é ir a Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? Aí é que a gente não quer entender. Primeira coisa que é ir a Cristo. Segundo, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo, irmão? É a cruz dele. A primeira coisa que está dizendo, você quer vencer aí o que você está passando, quero. Vá a ele.
Segunda coisa, carregue sua cruz. Ah, mas eu não quero carregar, então não venha. Não quer carregar a cruz, não venha a Cristo, não. Não tem outro jeito de entrar no céu se não carregar a cruz. Ah, mas é muito pesado. De qualquer um é. Tem aquela história que uma pessoa tinha uma cruz muito pesada, pediu a Deus, tirou, e depois veio outra, pior. Não peça não outra, carregue sua cruz com alegria. Então, primeira coisa, ir a Cristo. Estou cansado, estressado, vá a Cristo. Segundo, carrega a cruz. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a cruz, carrega a cruz. Coloque no ombro e carregue. E aprender, terceira coisa, aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. Só assim encontrarei descanso. Então, você quer encontrar descanso? Quero. Tem três coisas que você tem que fazer. Ir a Cristo, entregar tudo a Ele, carregar a cruz. E carregar a cruz como? Mansidão e humildade. Garanto hoje, que você vai encontrar descanso. Quem não vai a Cristo, quem não entrega tudo a Ele, quem não carrega a cruz, e carrega a cruz com mansidão e humildade, não tem descanso. Você pode procurar qualquer psicólogo na face da Terra, da Lua, de Marte, do universo todo, tomar todo comprimido, tome não. Não tem descanso. Quer ter descanso? Quero. Três coisas. Vá a Cristo, entregando tudo a Ele. Carregue sua cruz. Carregue sua cruz com mansidão e humildade. Carregar a cruz qual é? Se aceitar com o defeito que tem. Não é pecar, é aceitar a cruz. A cruz nos revela quem a gente é o nosso defeito. Imperfeição todo mundo tem. Mas não pecar. Você pode ter defeito, mas não peque. Só isso nos dará o descanso. Só essas três coisas. Ir a Cristo, carregar a cruz, e carregar a cruz com mansidão e humildade. Quem faz isso encontrará descanso, porque o meu jugo é suave, a cruz que ele vai te dar é aquela que tu vai poder suportar. Paulo tinha uma cruz lá que ele pediu que nós tirasse, não tirou, porque Deus queria e ele podia suportar. Ele dá a graça. E o meu fardo é leve. Então não reclame da cruz. Aqui tem a solução para quem quer encontrar descanso hoje, todo dia. Entregar tudo a Cristo e até Ele, vinde a mim, carregar a cruz, carregar o fardo, a cruz, carregar a cruz com humildade e mansidão. Quem age assim, entra direto no sagrado coração de nosso Senhor. Boa festa a todos nós.